Exercícios físicos e doenças neurológicas. Com um convidado especial. Quem vem hoje é a Dani, Prof. Dani L. Vieira, neurocientista. E vai vir falar com a gente hoje, então, sobre exercícios físicos e doenças neurológicas. Oi, Mônica. Oi, Ana. Oi, Isa. Podem vir chegando. Oi, Georges. Então tá, esperar a Dani entrar, eu chamo ela pra gente começar. Eu entrei um pouquinho antes, eu sempre entro um pouquinho antes, porque o Facebook demora o Instagram demora um pouquinho para avisar que a gente tá ao vivo. Então eu já vou entrando sempre um pouquinho antes para dar tempo de se aproxegar, se organizar, serem avisados da live. Pelo que eu tô vendo aqui, a Dani ainda não entrou, né? Se não, me dá um oi, Dani. Mas acho que não. Estão conseguindo ouvir a música? Vamos lá, esperar a dona Daniele Vieira, que ainda não entrou. Ah, quando era 6 horas, ela me mandou um oi. Ela, oi, Fran. Eu disse, oi, tudo bem? Ela, ai, não, desculpa, me enganei com o horário. Achei que era 18. Tadinha. Olá, vem chegando, gente, que a Dani já vai chegar e a gente já começa o nosso papo. Então, deixa eu pausar aqui a música. Aí, Dani entrou. Vou te chamar, Dani. Chamei. Aceito o convite aí pra gente começar. Oi, Lui. Tudo Oi! bem? Tá Tudo? ouvindo? Tô ouvindo super bem. Tá ouvindo legal? Uhum. Tudo Tá. certo. Dani, Então, eu tá já meio que falei que a nossa live, então, hoje vai ser sobre exercícios físicos e doenças neurológicas. Antes de tu chegar, falei que tu é neurocientista, formada aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, isso eu não falei, né? Agora eu tô falando. não E que a tinha gente... falado. Hã? Não tinha falado ainda. Não tinha falado da universidade, que é muito importante. Tá. Sim. E que hoje, então, a gente vai falar sobre isso, né? Exercícios físicos e doenças neurológicas. Antes de tudo, oi, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Sempre bom, né? Ser O educada. teu, o teu som tá um pouquinho de
de eco. Tá dando retorno? Não sei se é só Tá. pra mim, não sei. Ô, Jorge, fecha a porta do quarto que tá dando pra ouvir teu celular daqui. Eu tô ouvindo daqui, eu não sabia que tava dando o áudio pra ir. Não tá o Te retorninho. perdoo. Melhorou agora? Pelo menos ele tá assistindo. Tá assistindo. Parou? Menos mal, né? Parou de dar ué? Parou. Ah, era ele mesmo. Eu tava ouvindo, mas eu não achei que ia chegar a É. esse ponto. Nossa, não posso nem soltar um pum agora. Não, é perigo. Não pode, não pode. Tá, vou segurar então. Segura. Ô, Dani, então, antes Oi. de se aprofundar assim, no assunto, acho legal dar uma explicada pra galera o que são doenças neurológicas, né? Ou exemplos de doença, o que caracteriza uma doença neurológica. Eu pensei que antes de começar a falar, a gente precisa estabelecer algumas coisas. Assim, Alguns conceitos básicos. alguns conceitos para não ficar tão perdido, assim, né? Bom, em questão de apresentação, então, estou bem apresentada, tá ok? Todo mundo tá aí. Se quiser falar mais alguma coisa em relação ao teu trabalho, fica à vontade. Não sei o que falou mal de mim aí, pelas costas. Nada, só contei que era 6 horas, tu tava ansiosa para entrar na live. Tava pronta às 6 horas, mas enfim. Sobre memória que a gente vai falar, parece também, né? Também, né? É um pouquinho. Era bom, Então, era bom. faz parte. Mas, enfim, as doenças neurológicas, de um modo geral, assim, elas abrangem tudo que acaba afetando o cérebro diretamente ou qualquer parte neuronal. Isso é uma parte importante também que eu queria. É bom já a gente deixar estabelecido que nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, quando a gente fala de doenças neurológicas, não necessariamente a gente está falando de coisas que ocorram exatamente no cérebro. É claro que o cérebro, ele manda em tudo, né? Ele está ali influenciando tudo, mas as doenças neurológicas, algumas delas podem ser mais numa região muscular, né? Mais num neurônio motor e não diretamente acontecendo no cérebro. Então, isso é uma das coisas importantes, assim, para a gente já estabelecer para facilitar a nossa conversa ao longo da nossa live. Então, essa é uma das primeiras questões, assim, bem importantes, né? Então, de um modo geral, as doenças, tanto elas do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico, elas se dão com decorrência de algum mau funcionamento entre as sinapses que vão gerar os movimentos, por exemplo, entre as sinapses que são responsáveis pela memória. Então, é sempre em decorrência de um mau funcionamento daquele nicho ali celular do cérebro ou do sistema nervoso periférico. Então, esses pontos são importantes também. E aí, esses mau funcionamentos têm várias causas, né? Várias questões que podem levar a esse mau funcionamento. E aí, isso a gente vai discorrer ao longo da nossa conversa, assim, né? E vendo as dúvidas do pessoal, né? As dúvidas que te mandaram, algumas dúvidas que eu recebi também. Então, a gente vai conversando, aprofundando. Tá. E aí eu queria só, então, fazer um pedido para quem está aqui assistindo, que se conhece alguém que tem alguma doença neurológica, para chamar, compartilhar. Aqui embaixo da Dani tem uma setinha para compartilhar. Então, encaminha para alguém a live para assistir junto e mandem as suas dúvidas. Se tiver qualquer pergunta, mandem aqui que a gente responde dentro do possível, né, Dani? Qualquer coisa, eu tô com o computador aberto, eu abro o Google. Isso ou se não souber na hora, a gente manda depois, entra em contato, né? Isso. Mas Isso, é importante perguntar, responde. né? Que caso a gente não saiba para agora, a gente busca e ninguém fica sem resposta. Isso. Tá, então tu estava falando que essas doenças neurológicas podem afetar memória, mas também podem ter efeitos no aparelho motor, né? De movimentos e tal. E que exemplos, assim, de doenças que tu pode nos dar? Eu citei, assim, o Parkinson, o Alzheimer, que são os que as pessoas mais conhecem, mas quais outras doenças que também são doenças neurológicas e que talvez a gente não saiba, né?
porque a gente não tem, ou porque a gente não conhece quem tenha, ou até conhece, mas nem toca muito no assunto porque não quer, né, constranger a pessoa. Mas que outros Sim, tipos de doenças, de exemplos de doenças tu pode nos dar que são doenças neurológicas? tá. Então, sobre quais tipos de doenças? O teu Uhum. som tá dando um pouquinho de retorno ainda. Um pouquinho de eco. Eu não sei se é pelo fone. É, Tô agora só se tentando for o comentar fone. depois toda a live, assim, né? Como ela vai ficar gravada também, já, para o pessoal que tá assistindo saber. Não sei, mas enfim. Agora não tem Não nada sei de se pros eco. outros também, o pessoal que tá assistindo, se puder responder ali, se é, de repente se é só pra mim, não sei. É, o meu só, né? O teu tá normal. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Respondam Tá. aqui nos comentários se tá dando muito eco. Ó, Lívia, pra mim tá normal. É? Não, de repente se é só pra mim, então não tem problema daí. A Daiane tá um pouquinho. Tá um pouquinho. Tá. Mônica, normal. Tá. Bom, vamos tocando qualquer coisa. Se começar a dar eco, dar retorno, coloquem aqui nos comentários que eu tento tirar o fone daí de repente, sei lá. Tá. Bom, então, tá, dos tipos, assim, tem muitas, né? Realmente a gente acaba falando muito mais do Alzheimer, do Parkinson. A depressão é uma doença que está muito, infelizmente, está muito em alta, né? E muito linkado com a ansiedade também, que são sim doenças muito sérias e são doenças neurológicas também. E ainda tem muitos tabus também, né? Tem Eu, algumas doenças, isso é muito... Fala. não, acho muito interessante tu trazer a depressão já logo de cara para tirar essa discriminação, né? Que as pessoas acham que uma pessoa que tem depressão é mimimi, que não é É sério, que isso, é exatamente o que eu besteira. ia falar. E não tem, é uma doença e que tem, né? Enfim, continua, Tem desculpa. um. Exatamente, não, mas é correto. E é muito importante falar, e é exatamente esse ponto que eu ia tocar, assim. É, alguém chega e conta que tem Parkinson. Todo mundo vai ficar preocupado, vai, enfim, vai se comover com aquela situação. Se for familiar, vai tentar ajudar de todas as maneiras, e tudo mais. Mas quando a pessoa chega e diz, por exemplo, que tem depressão, para, sabe? Vai lavar uma louça. Tem gente que acaba falando, não por maldade, às vezes, né? Mas Sim, tem realmente gente que fala, que trata, isso aí é falta de ter o que fazer, enfim. E não, são doenças neurológicas com importâncias iguais, né? Então a depressão tem a mesma importância, a ansiedade tem a mesma importância e deve ser tratada com a mesma relevância do que outras doenças como Parkinson, como Alzheimer. Citando assim outros exemplos de doença também, tem a esclerose múltipla, tem a esclerose lateral amiotrófica, que é um pouco diferente da esclerose múltipla, ela é um pouco mais agressiva em alguns pontos. Temos muitas, assim, né? Se a gente vai listar todas, né? Não sei se tiver alguma outra que vem em mente, assim. tá. Mas Mas, acho que já enfim, deu para ter agora uma a gente vai... boa ideia, assim, porque tu trouxe doenças que afetam a memória e que também afetam É, o motor, mas as pessoas se apegam muito mais à questão da memória. que é o primeiro, né? Isso, e como tu falou, diferente da depressão, as pessoas veem Isso. uma pessoa com Alzheimer ou com Parkinson e sabe que ela realmente tem uma doença que precisa de um tratamento. As pessoas veem alguém com depressão e às vezes nem imaginam que aquela pessoa está com depressão porque não tem tanto, não afeta tanto o físico, né? O estado motor dela, mas que a gente sabe que tem também efeitos físicos, porque uma pessoa depressiva demonstra estar depressiva, né? Na aparência. E tu citou também, então, a esclerose múltipla e a amiotrófica, que é como é que é? É lateral? Eu sempre Ela, esqueço. ela, Ela, pode isso. chamar de ela, é mais fácil. Que É daí é mais fácil. esclerose lateral amiotrófica. Que não Mas o afetam, que ela, afetam muito o facilita movimento, né? Que afeta muito a parte bastante. motor. Então, eu acho que dá Isso. para ter uma ideia que nem sempre é só físico, nem sempre é só mental, e às vezes é só físico, às vezes é só mental, às vezes é os dois, depende da doença. Acho que deu para esclarecer um pouco mais o que é uma doença neurológica.
né? Eu achei que ficou Isso. bem claro. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa. Por Não? mim, acho que mais isso, sim, os exemplos a gente vai lembrando ao longo do tempo, né, se tiver mais alguma, mas é que essas que são as mais prevalentes, realmente, né, que a gente acaba Sim. tendo muito mais contato, assim, né. Deixa eu só ler o que a Lívia mandou aqui. Eu tenho esclerose múltipla, Eu remitente, também. recorrente e por ser uma doença invisível, sofri e ainda sofro muito preconceito. Chego a esconder que tenho a doença, por achar que o que eu tô sentindo é frescura e aparente ser saudável. Eu acho que é muito parecido É, com o que quem tem depressão sente, sofre, né? Que tem, claro, tem tratamento, tanto a depressão quanto a esclerose múltipla, mas que às vezes por vergonha ou por achar que as pessoas vão julgar algo, fica guardando e muitas pessoas não buscam tratamento, né? exato. E aí que Vergonha, tem né? as complicações, né, Dani? Exatamente. Então, isso é uma das primeiras coisas que até puxando um pouco para esse lado de quarentena que a gente está vivendo, que o ser humano precisa aprender, acima de qualquer coisa, só um parênteses, né? Mas que é a empatia. Então as pessoas precisam. Se alguém está te relatando que está sentindo uma questão X, está sentindo uma série de sintomas, por que que eu, que não estou sentindo aquilo, vou chegar e vou dizer, não, isso é frescura? Né? Que eu não tenho conhecimento para dizer o que a outra pessoa está sentindo a frescura, né? Então, esse é um parênteses importante de qualquer doença que a gente vá falar, assim, né? Então, a primeira coisa. E outra questão é isso, assim, realmente, essas doenças, principalmente as neurodegenerativas, que aí entra num campo um pouco diferente, que as neurodegenerativas, elas vão degenerando ao longo do tempo. Sim. Então, essa é a questão, elas começam num ponto de partida e o cérebro, né, os neurônios, eles acabam perdendo suas funções. Então, os sintomas são progressivos e eles vão aumentando ao longo do tempo. Por isso a gente chama de neurodegenerativos. Sim. Então, o início dessas doenças normalmente é muito silencioso, como ela relatou ali. Então, às vezes, a gente não, Dando oi não consegue, né? para as pessoas do Oi, Ju! Tá, Mas, continua. enfim, então essas doenças normalmente no início são muito silenciosas, descobre às vezes por um exame de rotina ou por alguma coisa mais sutil que a pessoa sentiu, mas por se conhecer, a pessoa sabe que aquilo ali não tá normal para ela, então ela tem aquele diagnóstico. E para ela tem que encarar duas coisas. E isso aí entra a questão da empatia que as pessoas não têm e facilitaria muito a vida dessas pessoas que têm os seus diagnósticos. Que é Sim. assim, ela tem que encarar o diagnóstico da doença que ela vai ter que, enfim, vai ter que lidar com os tratamentos e tudo mais, e ela tem que encarar com os sintomas da doença. Então, são duas coisas importantes, assim, que vêm junto com o diagnóstico, né? Dani, deixa E, eu perguntar claro, uma coisa que é uma curiosidade minha, tá? uhum. Essas doenças que cada vez têm surgido mais, né? Que são as chamadas autoimunes. Doenças autoimunes. São consideradas doenças neurológicas ou nem todas? Depende. Eu quero separar um pouquinho do tempo para falar um pouco da inflamação. De repente, a gente já pode até falar agora e já aproveitar esse teu gancho. Tá, sabe por que que eu tô Doença, perguntando? Porque às vezes eu claro. vejo, é que tu falou dessa questão da frescura, de ser besteira e tal, e tem uma pessoa da família, na verdade é da família de Geórgios, que tá passando um pouco por isso, assim, de sentir dores pelo corpo todo, de sentir as articulações, e aí fica aquilo, me parece muito sintomas de, como é que é? Reumatismo, e aí às vezes parece que é fibromialgia, ela tem vários Eu ia sintomas falar. assim que me chamam a atenção e que ao Uhum. redor, no primeiro momento, todo mundo começou, isso é frescura, reza que Uhum. passa, isso é falta isso é porque os filhos não estão em casa, ou é estresse, e que Enfim, também pode ser, né? Não vou dizer que não, mas começam a tentar achar justificativas alheias para aqueles sintomas que a pessoa está tendo e que aí ela começa a demorar a buscar atendimento, né? E que agora começou um processo investigativo, mas que eu vejo que os médicos também não sabem muito bem como identificar esse tipo de doença. E eu me pergunto, um neurologista talvez seja o ideal
ou vai depender dos sintomas? Nem as doenças vão ser neurológicas. Dessas doenças, como é que eu acabei de falar? Autoimune? Autoimunes, Autoimune. isso. Tá. Tá, então tu falou em vários pontos importantes Isso, aí. A gente tem tá. que separar um Fiz, pouquinho. fiz uma salada de fruta, te Tá, vira. então, tá. Vamos separar um pouquinho. Em primeiro lugar, as doenças autoimunes são... O que é a nossa imunidade, né? A imunidade é o sistema que cuida do nosso corpo, da saúde geral do nosso corpo, que vai reagir contra um vírus, contra uma bactéria, contra um patógeno, enfim, de uma maneira geral. O problema das doenças autoimunes é quando o corpo acredita que tem algo no próprio corpo, ela vê uma célula, vê uma outra célula do próprio corpo como um Inimiga. patógeno, por exemplo. E aí acaba atacando as células do próprio corpo. Então, de uma maneira bem geral, a doença autoimune é isso, ela se auto-ataca. As doenças autoimunes tem vários tipos, né? E no caso, assim, como tu estava relatando, né, dessa pessoa que tu conhece, enfim, não tem como dizer o que ela tem, né? Claro que ela tem que procurar Não, uma ajuda médica. se nem o médico tá sabendo, né? Normalmente, Não vai ser a gente aqui na conversa. Que nem não, a é que Lívia vai colocou descobrir. aqui, ó. Demorou 3 É, meses para a Lívia terminar o diagnóstico dela e achava que era um problema eu tava reumático. olhando. E no final ela tem esclerose múltipla, né? Então não é Sim. fácil o diagnóstico dessas doenças, né? Não é assim, eu Não acho que é é. isso, eu acho que é aquilo, né? Tem que. Porque muitas, assim, não têm exames laboratoriais ou alguma coisa assim para provar. Normalmente, algumas delas, os exames são clínicos, então o médico é que vai diagnosticar ali no consultório, então acaba sendo meio complicado. E eu vou aproveitar esse momento para puxar um gancho que vai falar daí também, daí a gente vai puxar para a parte do exercício também, a gente linka com essa questão. Tá bom. Muitas doenças hoje em dia que a gente tem, e principalmente as neurológicas, que a gente, né, que é o foco da nossa conversa, estão relacionadas com o aumento da inflamação no nosso corpo. Pode parecer estranho para algumas pessoas que às vezes não são da área, mas assim, falar que a gente tem uma inflamação no cérebro, uma inflamação no sistema nervoso central, para alguns pode parecer uma coisa um pouco estranha, né, que não está às vezes no cotidiano. Mas para gente que trabalha com pesquisa, assim, que busca nos artigos, isso está cada vez mais aparecendo. Então, a gente começa a ver que eu trabalhava com epilepsia, por exemplo. Então, todo o meu mestrado, doutorado foi trabalhando com inflamação na epilepsia. Mas aí, buscando os artigos, a gente vê que praticamente todas as doenças têm um fundo inflamatório. Estudou o E o baço, fundo... né, Dani? Isso eu estudava uma relação, os mecanismos entre Serve baço para alguma coisa o e o baço, né? cérebro. Tanto que o nome era eixo baço-cérebro e tal. Entre essa relação. E eu estudei muito aí a questão da inflamação periférica, né, do corpo, e a inflamação neurológica, né, a inflamação no cérebro. E a gente começa a ver que tudo tem relação. Então, todas as doenças, o Alzheimer, o Parkinson, a própria depressão, as escleroses, todas elas têm um fundo inflamatório. E não necessariamente elas são autoimunes, mas tem essa questão inflamatória que é muito importante. Então, ao nosso estilo de vida, de um modo geral, a gente está levando o nosso corpo a uma inflamação crônica. A gente está levando o nosso corpo inteiro a um estado inflamado. Porque a gente tem, de um modo geral, né? Claro que a gente nunca pode dizer todo mundo faz tal coisa. Mas, de um modo geral, a gente tem uma alimentação ruim, com muitos industrializados. Em geral, as pessoas bebem pouca água, acabam Sim. trocando a água por outros líquidos que também são mega industrializados, com uma quantidade de sal e açúcar muito grande. Então a gente acaba, isso tudo leva o nosso organismo para uma inflamação. Uma vida E, sedentária, uma alimentação ruim. e ainda muita gente acaba não fazendo exercício nenhum. E aí tem o sedentarismo. Eu cheguei a olhar para conversar, a gente tem uma taxa de 70% de sedentários no mundo. E só no Brasil é de 47% de sedentários. Então, isso é um número muito alto.
É absurdo o número de pessoas que são sedentárias. Dani, daí deixa E eu aí, só é claro, falar uma coisa antes de tu continuar o teu assunto, claro, mas segura teu gancho aí, não perde o fio da meada onde tu tá, 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 tá? tá, Tu trouxe esse negócio da atualidade, de que a gente tem hoje exatamente. uma vida mais sedentária, muito alimento industrializado e facilidade de esse acesso a esse tipo de alimentação, junk food Exato. e, e estresse, né, dessa vida. A Lívia que tá colocando a vida A sedentária, Lívia falou alimentação ruim, exatamente isso. e estresse igual Igual a inflamação. inflamação. Só que isso é uma Exatamente. coisa que a gente está vivendo agora, né? Se a gente parar para botar assim, anos, não faz muitos anos que a gente começou a viver uma vida da era da internet. Na nossa infância não tinha tanto acesso assim. Não. Então, até dá para entender o porquê que às vezes os nossos pais ou os nossos avós acabam identificando alguém que está com algum sintoma, mesmo que seja a depressão, vamos usar a depressão que é a que é mais batida, né? Ela Tá com tá com algum uma existência sintoma, altíssima, né? isso, e aí as pessoas dizem, né, isso é falta de uma casa para varrer, é uma enxada, vai capinar um pátio. Porque nessa época não tinha essas doenças, ou tinha muito, muito menos do que hoje, porque era um outro estilo de vida, né? Eram outras doenças. As doenças que tinham naquela época era relacionado mesmo ao corpo físico, né? Só que a partir de Sim, uma era, de um momento, a gente começou a usar muito mais o nosso a nossa mente, o nosso corpo, a nossa inteligência e acabou deixando o corpo físico em esquecimento, né? E acabou optando por uma alimentação que não é tão balanceada, é mais rápido, né? uma alimentação rápida para poder render e trabalhar mais. E agora, nesse período de quarentena, as pessoas que estão trabalhando em home office, que muitos tinham como sonho de vida trabalhar em home office, estão vendo que home office não é bem assim, é trabalhar muito É, mais, é trabalhar muito mais às vezes, né? dobrado ou triplicando, né? É muito trabalho e no computador o tempo todo, no celular. E isso, essa mudança que a gente teve nessa geração, acabou gerando essas novas doenças, né? Então, tentar Exatamente. não julgar tanto essas pessoas que não entendem, né? Que dizem que é Ah, falta de um não, lote para com certeza. capinar, porque é um período diferente, elas não estão acostumadas. A nossa geração que pegou essa mudança, a gente tá entendendo o que está acontecendo. Porque a gente pegou a época que a gente não tinha essa tecnologia toda, e a gente agora está vendo o que estresse, que mudança que dá, e que às vezes a gente precisa de um ar, a gente precisa parar. Só que está vindo agora uma geração que não sabe o que é isso, que não sabe o que é parar tudo e olhar para o nada. E que às vezes começa assim, meu Deus, eu tô com um tempo inútil, eu estou me sentindo inútil. E que deveria só relaxar um pouco e desligar. E que isso Exato. começa a gerar essas ansiedades e ter as doenças, então, que a gente diz que é frescura e que não, que é uma nova era, né? Tá? Eu só queria puxar esse Exato. gancho aí para não ficar perdido, mas continue. Sim. Não, e é verdade, só complementando isso, depois eu volto ali. As pessoas que acabam falando isso, como eu falei, elas não falam por mal. E muitas vezes, no fundo, tá? Elas têm um pouco de razão, elas não estão totalmente erradas. Não é que uma pessoa que está em depressão vai lá lavar uma louça e vai estar curada. Não é essa a questão. Mas assim, a minha mãe até fala muito isso. É a questão do objetivo, de acordar e ter um objetivo para fazer. Né? Não é o fato de lavar uma louça que vai te curar, não é isso. E Mas até as se a pessoas pessoa que não. realmente já está em se ela Sim, já está em depressão, fica aqui bem o alerta, né? Eu não sou médico, mas enfim, por ser pesquisadora dessa área, ela precisa buscar sim uma ajuda médica, ela precisa de muitas vezes de medicamento, de terapia. Então, esse é o primeiro ponto. é. Mas é importante que é importante falar da prevenção das doenças também. Isso, Né? Então, é isso que eu ia dizer. procurar Esse, no caso que está objetivos para falando, é fazer. uma prevenção para aquelas pessoas que não têm uma ocupação, né? Por isso que tem. Exato, de ter objetivos, de ter rotina. A gente falou um pouco na última live sobre a importância da rotina. Isso tudo vai te regrar. Não é que tu não vai poder mexer no teu celular, que tu tá trabalhando em home office, tu tem tantas horas para cumprir, ok? Mas, assim, tu tem que ter uma rotina, um horário de acordar, um horário pro teu lazer.
um horário para o teu banho, um horário para escovar os teus dentes, porque a gente até viu, né? Acho que tu fez uma enquete uma vez, muita gente que acaba Não escova nem os dentes. botando as coisas por cima, esquece de escovar os dentes, aí não escova o cabelo, são coisas simples. O A Renan gente também, ri, que veio, o mas são coisas de nutricionista, rotina, né? o horário da alimentação para te parar e Exato, sentar e te alimentar sem estar mexendo no trabalho, essas coisas, né? isso. Manter, né, os horários fixos, os padrões dos dias, assim, e também não trocar dia pela noite, que também nós falamos Muita um pouco gente. na outra, que daí tem a questão hormonal do sono, a questão hormonal da noite, a questão do sol, que vai te ajudar também a ter uma noite de sono melhor. O sol durante o dia que tu toma, o teu sono vai ter uma qualidade melhor durante a noite. Então, tudo isso é uma questão de qualidade de vida como um todo. E aí acaba entrando, né, o exercício que é fundamental. O que o exercício vai fazer? Ele vai ativar o teu corpo e ele vai ativar mecanismos no teu corpo que vão te ajudar nessa qualidade de vida. Direta e indiretamente. Indiretamente, ele te ajuda no sentido de que dificilmente uma pessoa que pratica exercício todos os dias, regularmente, essa pessoa ela vai, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor. Ela vai buscar alimentos mais saudáveis. Ela não vai fazer academia todos os dias para ficar comendo fast food de graça. Assim, né? Eu tô falando de modo geral, mas não vai todos os dias. Ai, não Tá? sei. Deixa eu te Tá. contar. Mas Meu assim, celular, de modo. meu celular tá apoiado na garrafa de vinho. Esconde isso aí, guria. Tá. Não, mas aí que tá. É a questão do excesso, Mas mesmo que essa pessoa né? se permita a uma alimentação flexível, ela já tá com É 50% flexível, não é garantido uma que ela se coisa machuca. rígida. É, Mas não é a questão de que a pessoa vai comer todos os dias, que ela vai tomar uma garrafa dessas todos os dias. sim. Entende? É isso que e a pessoa vai acabar se cuidando melhor. Ela vai tomar água também, como tu tá com, né, tomou o teu vinhozinho, É que é água. ok, Não, é mas água, é tomando água. água, É água, juro que é água. água. E vai buscar saladas, vai buscar alimentos mais naturais. Então, é a questão do balanceamento, né? E isso Ô, tudo Dani, vai posso acabar falar? mudando o teu corpo. Posso só te falar um negócio? Hum, Eu acho que tudo é equilíbrio, tá? Eu acho que tu não tá exatamente, é o errada no que tu equilíbrio. tá falando, de quem tem uma vida fitness, né? Que as pessoas falam fitness. Vai com certeza acabar equilibrando mais horas de sono, atividade física, alimentação. Mas nem todo mundo. Eu sou uma pessoa que sou totalmente assim, eu não quero ser a bombadona, né? Eu gosto de ter um corpo atlético, gosto de comer bem, gosto de me alimentar bem. Ó, minha irmã entrou aqui, bem na hora que eu vou falar o negócio. É, Mas é que eu tava falando com ela hoje mesmo sobre isso. Mas também daquelas pessoas que têm a vida fitness e que tem e que não tem um equilíbrio, né? Que vão no exagero. E aí começam a ter anorexia, bulimia. Então, nem o exato. sedentário, nem o fitness é o equilíbrio. É o equilíbrio entre os dois. É, E aí, deixa eu só falar mais um negócio que eu lembrei agora. Eu tô fazendo leitura do. Eu não tô com ele aqui. O livro do Joseph, que é o Your Health, Sua Saúde. O livro foi escrito em 1935, Dani. Olha só. 1935. E ele fala justamente disso, né? Que já naquela época as pessoas não perdiam um pouco dessa questão natural de fazer atividade física, de permitir se movimentar e tal. E ele fez uma comparação muito legal entre o homem moderno e o homem quando era um selvagem, ou com os animais, né? E que se a gente sim. pegasse esse homem moderno, que é muito inteligente, mas que tem um corpo cheio de problemas, um corpo fraco, com desequilíbrios, e pudesse trocar essa mente muito inteligente mas manter a mente dele e trocar com o corpo do selvagem ou de um animal, uma fera, um felino, algo assim, a gente teria um homem perfeito, né? Que seria um homem com um corpo de Uhum. um selvagem, um corpo forte, um corpo bem preparado e uma mente genuína, né? Então seria o alto padrão da espécie humana, que se a gente fizesse isso, a gente ia evoluir muito mais do que a gente já é agora. E isso em 1935, Daniela, em 1935, o cara era um gênio, tá? Eu só me Claro, lembrei disso agora que você sabia. estava falando. Sim. E é isso, é o equilíbrio, né? Não é nem só
vida sedentária, se preocupar só com a mente, e também não só com Um o pouco de físico, cada, porque isso pode levar as exato. pessoas a terem a esses tipos de distúrbio, né? E daí também não é saúde, né? O foco deve ser sempre a saúde, né? Sempre e com um meio termo de tudo. O fato de tentar buscar coisas mais naturais não quer dizer que tu não possa comer um fast food de vez em quando, não possa tomar alguma coisa alcoólica de vez em quando. Então é tudo um equilíbrio mesmo, né? Até essas pessoas que se dizem fits me dão um pouco de agonia. A gente brinca às vezes, eu sou fit, não sou fit. Mas quem de fato leva isso totalmente a sério e não se permite nunca comer uma coisa diferente, daí a gente entra para um outro lado, não é questão de julgar ou não, mas eu acho que Não o é excesso de sustentável. qualquer coisa te Não é priva de sustentável. várias outras. Eu acho que não é importante. E aí a questão do exercício entra nisso, assim, né? E aí também tem a saúde do exercício. Tu praticar uma atividade física todos os dias, com uma regularidade que tá ok pro teu corpo, é legal. Ela vai prevenir muitas dessas doenças que a gente falou, por vários processos metabólicos que vão estar acontecendo durante o exercício, então isso vai acabar diminuindo a inflamação do corpo, ela vai estimular vários neurotransmissores que são importantes para evitar tanto a depressão como outras doenças. Ela vai estimular, o exercício ele estimula a formação de novas sinapses e isso vai melhorar. Então, por exemplo, para o Alzheimer, vai evitar que essa pessoa tenha o Alzheimer, ou se ela realmente tem, porque também tem uma questão, uma carga genética, né, de muitas doenças, mas vai tentar retardar os sintomas. Então, o exercício ele traz esse combo de, de, de positividade, assim, né? São vários fatores positivos que vão ser linkados ao exercício, né? E conforme ele tem uma regularidade, conforme ele tem essas outras questões junto, os efeitos são todos aumentados, né? Uma Sim. boa É, ingestão de água e tudo. é bom lembrar que nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, às vezes as Exato. pessoas perguntam, qual a melhor regularidade de eu fazer pilates? Qual a melhor regularidade? Como é que eu posso organizar meu treino todo dia? Quanto mais, melhor. Né? Eu digo isso não para aquela pessoa que tem algum problema, né? Que tem os que são doentes, né? Acho que quer ir para academia, ficar 3 horas e todos os dias e alta Sim, intensidade. Não, mas assim, a maioria das sim, que pessoas são acabam tendo uma sedentárias. lesão por causa do excesso, né? Isso, Também. isso, isso, Daí não. é um A também dos maioria das casos. pessoas são sedentárias e tem aquela preguiça normal, como qualquer um. Isso é inerente ao nosso corpo. O nosso corpo sempre vai querer economizar. Por isso que é tão difícil de perder gordura e tão difícil de ganhar massa muscular e de manter a massa muscular, porque o Isso é músculo tem evolutivo, né? O nosso cérebro, ele quer sempre guardar economizar energia. energia A e energia guardar a mais gordura, fácil principalmente onde a gente não gosta. a energia Porque, mais fácil de guardar para consumo é gordura. Então ele vai querer acumular gordura. E o músculo, ele tem um custo muito grande para o corpo para manter. Então ele sempre vai energético querer muito alto, né? primeiro liberar e se desfazer daquele músculo se ele não é necessário. E é por isso que a gente precisa se exercitar todos os dias para trabalhar essa musculatura e tornar o nosso corpo treinado para quando a gente estiver na fase idosa, né, na senescência. Eu ia usar a palavra senescência, mas daí eu lembrei que é uma palavra que é muito difícil, que nem todo mundo sabe, então vamos usar idoso. Que o idoso, cada vez mais a gente vai ficar idoso, né? Graças a Deus, cada vez mais a gente vai ficar velhinho. Bom, Já tem gente passando dos 100 anos e é provavelmente onde a gente vai chegar por toda essa tecnologia que a gente tem, e a gente tem que se preparar para essa etapa da vida, né? E isso já exato. começa quando a gente é Para ter uma criança. qualidade, né? E isso, a gente tem que começar de jovem. Quanto antes a gente começar a treinar, melhor. Mas não importa, se tem agora 50, 60 anos, começa agora, que é para quando chegar nos 80, 90, tá bem. Se não começar hoje, não começar. Hoje não, porque já tá muito tarde. Mas se não Tá começar esperando, né? agora. Amanhã. Amanhã. Se não começar agora, daqui 10, 20 anos vai sofrer as consequências desse corpo que não tá tão preparado, né? Ó, Lívia, em casos de muita fadiga, um dos sintomas muito comuns da esclerose múltipla é a fadiga. Eu trabalho e se eu me exercito no dia seguinte, fico com muita fadiga.
Tu quer falar ou quer que eu fale? Tá, posso falar um pouquinho depois tu complementa. Tá. A questão assim, qualquer pessoa que tendo uma doença ou não, ela tem que adaptar o exercício ao seu corpo, à sua rotina, e esse exercício ele vai aumentando progressivamente. Nenhuma pessoa deve estar aqui hoje deitada no sofá sem fazer nada e amanhã querer correr uma maratona, porque obviamente que isso não vai dar certo. Principalmente as pessoas que têm alguma característica, alguma doença, alguma coisa que deixa ela um pouco mais sensível aos movimentos. Tudo tem que ser bem pensado. É o horário, tentar adaptar o melhor horário. Tentar a noite de sono depois do exercício, a gente comentou na última live, mas não custa dar uma pincelada. Ela é muito importante para a regeneração muscular. Então, é uma noite de sono. Volto a falar da alimentação, que daí tem que ter uma alimentação balanceada. É importante fazer um acompanhamento com o nutricionista para ver se a alimentação antes e depois do exercício está adequada para repor, né? Como a Fran falou, o músculo, ela tem para produzir um músculo, o corpo vai ter uma demanda energética muito maior. E essa demanda energética a gente tem que adquirir através dos alimentos. Então, nós precisamos de uma alimentação balanceada e adequada para poder fazer com que esse exercício seja benéfico para o nosso corpo e não ruim. O cansaço é normal, mas um cansaço que vai te debilitar no outro dia para te trabalhar ou fazer a tua rotina, aí tem que adequar esse exercício para uma coisa que fique mais leve, mais de acordo com o teu dia a dia, para trazer qualidade de vida, né? E não para te deixar mais cansado e mais debilitado. Perfeito. Não, é isso mesmo, perfeito, Dani, perfeito. Assim, eu não conheço a Lívia, não sei qual é o nível que tá a esclerose dela, mas eu vou falar pela experiência que eu tive um aluno durante muitos anos na natação com esclerose. E no caso dele, tinha dias e dias. Às vezes o clima interferia, porque estava muito frio, ele já sentia a musculatura um pouco mais rígida, e se estava um pouco mais quente, ele estava melhor para se movimentar. Então, uma das coisas que tinha que ter muito cuidado, por exemplo, é quando ele saía da piscina. Dentro da água, ele se movimentava super bem, conseguia se mover super bem. Sim. Mas quando saía da piscina, ele nem fazia o alongamento pós-aula, porque ele já começava com frio e já tem um enrijecimento. Então, ele nem tomava banho na pós-aula ali no vestiário, ele se secava, trocava de roupa e ia para casa. Carro adaptado, tudo, né? E ele tinha que fazer isso muito rapidamente. Porque, às vezes, se ele deixasse o frio tomar muita conta, tomar muito, o frio tomar muito Tomar conta. Tomar conta. Se deixar o frio tomasse conta, ele não conseguia se movimentar muito bem e tinha que chamar alguém para vir buscar ele. Então, ele já estava adaptado a isso, ele já era um senhor, né? Já tinha alguns 50, 60, talvez. Então, ele já estava adaptado com a doença, ele já nem ligava mais. Ele só saía, ele dizia, e parava um pouquinho, batia um papo dele, sabe como é que é, né? Tem que esperar um pouco, dar um tempo, porque dói as articulações, o corpo dói como um todo, mas ele persistia e tá, na verdade, eu não dou mais aula para ele, mas ele tá até hoje se exercitando e fazendo a aula dele. Olha, Alívio, o clima interfere muito. Odeio o frio. O frio interfere muito. E aí tu vê como cada dia é um dia. Né, Lívia? Aqui no Pilates a gente diz que a gente não dá aula para um aluno peraí, deixa eu reformular. Aqui a gente dá aula para aquele, mas a gente dá aula para o corpo que está ali na nossa frente. É muito difícil no Pilates a gente conseguir planejar uma aula. A gente deixa uma aula pré-planejada para aquela pessoa, porque ela tem aquele corpo, a gente já sabe os limites dela, mas cada dia é um dia. Às vezes é porque dormiu de um jeito mal no dia anterior, às vezes é porque brigou com o namorado, às vezes é porque... ou às vezes tá muito bem, tá com o corpo super desperto, e eu tinha pensado numa aula do jeito que ela estava antes, com uma dor lombar, e não, na verdade ela tá tri bem, é hoje que eu vou tirar o couro dessa pessoa. Então, assim, para quem tem uma doença, mais ainda, né? Porque tem toda a interferência da doença, além
de toda essa carga do dia, de como é que foi teu dia, como é que foi no teu trabalho, no teu relacionamento. E tudo isso interfere no nosso corpo. A gente acha que não, a gente acha que é só na mente. Não, o nosso corpo demonstra muito nos nossos sentimentos. Nós somos seres expressivos, né? A gente se expressa com o corpo. E nas doenças não é diferente. Cada dia é um dia, vai ter toda a interferência do teu dia, do teu psicológico e do clima, né? Então não pensa assim até tu fez aquela pergunta, né? Qual exercício auxilia após a pulsoterapia? E eu e a Dani trocamos umas ideias. Eu vou falar isso também, que vou te ser sincera. Do tratamento que cada pessoa faz, né? Isso. Do e eu vou te ser bem sincera. Eu nem sabia o que era pulsoterapia. Eu tive que procurar na internet o que era pulsoterapia. E aí a Dani já conhece a pulsoterapia, ela me explicou. E eu vi também ali na internet que são altas doses de medicamentos, a maioria é com corticoide, né? E que nesse período do tratamento pode ficar muito debilitado, depende do organismo. Tem gente que vai sentir muita fadiga, tem gente que vai sentir agitação, tem gente que vai ficar calor, tem gente que vai ficar frio. Depende de cada corpo. E que no final do tratamento tem que pedir indicação médica se pode se exercitar ou não. Então eu imagino que se quando termina o tratamento, que pode levar um mês para os medicamentos, né, saírem do sistema circulatório, e o médico tem que permitir, te orientar quanto à prática de exercício, eu imagino que durante o tratamento também, né? Então é muito difícil dizer, isso, aquilo, um exercício que ajuda. O que vai te ajudar vai ser, com certeza, fazer alongamentos, né? Movimentar as articulações. Mas, por outro lado, se o tratamento te deixa cansada, exausta, com sono, respeita o corpo. Deita, dorme, descansa. O importante é a gente se sentir bem, né? Se sentir confortável. E, às vezes, durante um tratamento e com uma doença, não dá, não tem condições, né? E aí é melhor esperar passar o tratamento para depois, então, voltar às atividades e voltar aos poucos, sem pressa. Sem pressa, uma coisa de cada vez, né? Fala, Dani, fala. Eu me deixava falando, né? Vai falando. É importante a pessoa se conhecer, né? Tanto em qualquer caso, assim, saber os seus limites, saber o seu momento de puxar mais um exercício ou não. Saber conviver com a doença, né? Saber conviver com tudo isso é muito importante daí para a saúde mental também, né? E tudo isso tá super envolvido, assim, né? Relacionado. Uma coisa está relacionada com a outra. Tinha outra pergunta, né? Tu tinha colocado ali uma sobre... Tinha, Dani, mas antes de entrar na pergunta, na próxima pergunta, eu queria... Daqui a pouco a gente... Lívia, obrigada, meninas. Temos muita dificuldade de retomar. Neuro solicita exercício logo após a primeira semana. E Lívia, e assim, exercício não é sair correndo na rua, não é sair levantando um monte de peso. Uma caminhada, um alongamento, um exercício devagarinho, faz 30 minutinhos. O importante é se mover, como a gente falou aqui, né? Tendo doença ou não tendo doença, o importante é a gente se movimentar. O nosso corpo foi feito para se movimentar, não ficar parado. E vai ajudar, inclusive, então, na circulação sanguínea e para essas inflamações, né, reduzirem no nosso corpo. E antes da gente entrar na próxima pergunta, Dani, eu queria que tu falasse assim, se puder, pode ser bem rápido, tá? Mas assim, o tema é exercícios físicos e doenças neurológicas. De que maneira os exercícios podem auxiliar para evitar essas doenças ou para retardar os efeitos dessas doenças? Porque, por exemplo, assim, toda segunda-feira eu participo de um grupo de estudo da URGS, que tem um dos trabalhos que é feito dentro desse grupo, é o Dance Parkinson. Ia sair o Pilates e Parkinson, mas não saiu por causa da pandemia, né? Daí cortou. E esse grupo faz caminhada nórdica, que é aquela com os bastões para ajudar, né? Porque por causa dos tremores, e faz a dança. E a gente vê que durante a dança ou durante a caminhada, os tremores param. Simplesmente param. Então, assim, tu fica assustado de ver que a pessoa consegue
mágico. E tem muito a ver com a questão do ritmo, né? Que auxilia nessa movimentação. Mas, e aí tem vários estudos nessa área, claro que eu já sei algumas coisas assim, mas como tu é uma neurocientista, mais estudada do que eu nessa área, eu acho que vai conseguir colocar melhor aqui pra gente. Então, como que o exercício ajuda a evitar o desenvolvimento dessas doenças e como ele ajuda a quem tem a doença a retardar os avanços da doença? Sim. Então, de um modo geral, assim, né, o exercício ele ativa, como eu comentei, uma série de mecanismos que são todos benéficos para o corpo. Até hoje eu nunca vi dizer que o exercício é ruim para alguma coisa. Ele bem feito, ele, né, no ponto certo, mas ele sempre vai ser benéfico. Sim. Então, além da questão da ativação do sistema circulatório, só esse ponto já é super importante, porque tu movimentar todo o teu sistema circulatório, tu já tem um ganho absurdo. Tem uma melhora na frequência cardíaca, na frequência respiratória. Só por estar te mexendo, tu já tem esse ganho enorme. E essa atividade circulatória maior, ela vai levar ao aumento de perfusão de sangue no cérebro. Então, só isso já tem um ganho muito importante. Então, toda a troca e a redução desses fatores inflamatórios, quando a gente fala de inflamação, a gente tem fatores pró-inflamatórios e fatores anti-inflamatórios. E no momento do exercício, a gente aumenta também muitos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, endorfina, que são todos neurotransmissores de bom humor, de satisfação, de bem-estar, todos que vão te ajudar a ter uma vida melhor, ter mais vontade de fazer as coisas. E todos também estão muito relacionados à depressão. A dopamina está intimamente ligada com o Parkinson. Então, assim, todas essas questões, as questões inflamatórias estão muito relacionadas com o Alzheimer. Então, só por essa questão de metabolismo e dessa modulação circulatória já é um ganho muito grande. Um outro ponto que a gente pode levar, também ligando com a inflamação, é a questão dos vasos linfáticos. É uma coisa bem curiosa, pouco a gente sabe disso e é muito importante. Os vasos linfáticos diferentes da nossa circulação, eles não... primeiro, o que é vaso linfático? Acho que é melhor a gente ouve explicar. falar Isso. e muitas vezes a pessoa não sabe. E para que serve também, né? Isso, O vaso circulatório, ele leva o nosso sangue. Né? Então, pode ser veia, pode ser artéria, ele carrega o nosso sangue. O vaso linfático, ele vai levar a nossa linfa, que é basicamente a parte branca do sangue. E ela carrega muitos fatores, muitos glóbulos brancos, que são os fatores inflamatórios do nosso corpo. Então, esses fatores, eles precisam circular, eles têm que circular por todo o nosso corpo. E eles têm uma importância enorme também de controle de inflamação e um melhoramento para trazer um balanço geral do nosso organismo, né, do nosso corpo, para que seja tudo andando bem. Só que os vasos linfáticos, eles não têm uma motilidade assim como a circulação. Então, eles precisam da musculatura para que esse líquido ande. Esse bombeamento, exemplo, né? Exatamente. Então, por exemplo, o simples fato de tu fazer um movimento nos pés, assim, que estimule a tua panturrilha, Uhum. e estimulando a panturrilha, é um movimento super simples que tu pode fazer todos os dias, fazer uma sériezinha ali em casa mesmo, apoiado numa cadeira, numa parede. Olha a coisa mais simples. E com esse simples movimento, tu vai estar estimulando o teu sistema linfático a levar todos esses glóbulos brancos ao longo do teu corpo. Então, é uma coisa super importante, que é um detalhe muito pequeno, mas tem uma importância absurda no nosso corpo. E aí, claro, as pessoas que fazem a musculação, que fazem outros exercícios, o próprio Pilates usa muito a musculatura, né? E então, tudo isso acaba ajudando muito nessa motilidade desse líquido do nosso vaso linfático. E isso tem, com certeza, um ganho muito importante para nossa saúde geral
Tem um artigo que saiu, acho que faz uns 2 ou 3 anos, mostrando que a gente tem vasos linfáticos também no sistema nervoso. Então, foi um artigo bem inovador, assim, bem interessante também. Então, cada vez mais esse portal entre corpo e cérebro vai estar levando e trazendo coisas, né, do corpo e do cérebro para o nosso corpo e vice-versa. Então, tudo que a gente faz de positivo com o nosso corpo vai passar para o nosso cérebro. Um outro ponto importante é essa modulação, né, dos neurotransmissores, que eles estão relacionados com várias sinapses importantes para o nosso corpo. E quando a gente fala em sinapses também, uma outra questão super importante do exercício, de um modo geral, quando a gente vai fazer um exercício, a gente precisa primeiro de concentração. Só o fato de parar o que está fazendo no dia a dia e ter a concentração em uma atividade específica, a gente já tem um ganho muito bom de cognição, assim, de memória e de atenção, de paciência, que vai, com certeza, passar aquilo para o nosso dia a dia. Então, só essa questão de prestar atenção em algo já é também um ganho muito importante. Outra questão importante é a questão da memória de reprogramação de fibras neurais, que a gente chama assim. No momento que tu está executando um movimento e tu executa ele todos os dias, aquilo gera uma memória muscular. E o músculo, na verdade, ele está intimamente ligado com os neurônios motores. Então, toda essa resposta aí entra no que eu falei lá no início do sistema nervoso periférico e o central. Bebe água, bebe água. A garganta tá secando. Então, essa relação, ela vai trazer, assim, no momento que tu vai repetindo esses movimentos, tu repete esses movimentos e isso traz um ganho físico, né, muscular diretamente, mas ele vai trazer um ganho no aumento de sinapses que vão estar acontecendo lá no sistema nervoso central. Então, com a repetição, eu aprendi um movimento novo hoje. Tá? Eu aprendi a fazer esse movimento. Eu não sabia, meu corpo não sabia fazer esse movimento. Eu registrei essa sinapse. Eu registrei ela hoje, né? Eu habilitei, né? Eu movimentei uma parte sináptica diferente do meu cérebro. Ok, só que eu nunca mais fiz. Essa sinapse se perde. Se eu vou fazer esse movimento todos os dias... Daniele, deixa eu só te dizer, tem 2 minutos. Só? Tá, então vou Boa, pensar né? nisso e já vou responder a pergunta junto. Isso, que a Que eles pergunta foi perguntaram sobre... se a falta de coordenação nos exercícios pode estar relacionada a questões neurais. Eu ia dizer que tu estava respondendo mais ou menos a pergunta, né? No fundo eu estou respondendo. E essa só deixa eu dizer aqui para a senhora, sua mãe, mente sã, corpo são. Ela falou mente sã, corpo são. Mas óbvio que ela é mais chique que eu, né? Ela falou, eu nem sei ler, mensana incorpore sano. Vai lá. Tá. Mas é exatamente isso, mente sã, corpo são. E é isso, é a repetição. No momento que tu vai fazendo essa repetição todos os dias, tu tá estabelecendo essas sinapses. Por isso a falta de coordenação no começo, né? Porque ainda tá preparando. É a falta de treino. Daí, claro, a gente já tem habilidades, que daí é outra parte, mas o treino, ele vai aumentar a força das sinapses. Aumentando a força das sinapses, tu tá protegendo o teu cérebro contra todas essas doenças. Porque no momento que tu tem um reforço de sinapses, tu tem um aumento de áreas também que tu tá trabalhando no teu cérebro. Então, porque cada região do cérebro é responsável por uma coisa. No momento que tu trabalha todas e tu trabalha elas todos os dias, todo o teu cérebro está ativo. Não tem essa história de 10% do cérebro a gente está usando. Isso aí é bem balela. Passado. Balela. Tu pode usar só 10% se tu ficar em casa sem fazer nada. Mas tu pode usar muito mais que 10%. E fazendo exercício. Dani, 5 segundos. Dança, faz pilates, lê 1001
coisas. Utilidades.